Bom, pessoal, tudo bem? É o seguinte, gente, entre os vários vídeos que eu fiz no canal sobre dívidas, sobre cartão de crédito, eu recebi várias dúvidas e algumas pessoas então me pediram, através do canal, um e-mail para tirar dúvidas comigo. E uma delas me mandou um e-mail bastante preocupado, me falando sobre uma dívida com cartão de crédito, né? Uma mulher, uma moça. E eu pedi então para ela se eu podia usar o exemplo dela aqui para mostrar para vocês como calcular as dívidas do cartão de crédito para você que não pode pagar o valor total. Eu quero deixar bem claro o seguinte, gente. Nunca pague o valor inferior ao total da fatura, porque isso vai gerar juros e vai lascar a sua vida financeira, para não dizer outra coisa. Então, tem uma fórmula, uma tabelinha de Excel que eu sempre uso para calcular isso, que diz exatamente quanto você deve pagar para pagar em tantos meses, em menos meses ou mais meses, e qual é o valor que você nunca, que pagando, você nunca vai terminar de pagar aquela dívida. Então vou mostrar como criar isso aqui então. Tá? Primeiro de tudo então, eu vou colocar aqui o valor total, tá? É o valor que você deve. Beleza? Então aqui na frente eu vou colocar aqui, vou colocar aqui. Deixa eu criar uma nova planilha, gente, que isso aqui já está estragada. Deixa eu aumentar um zoom aqui. Vou colocar aqui, valor total. O valor aqui que ela me mostrou é de R$ 3.383,29 centavos, tá? Vou selecionar essa coluna e vou colocar como formato de moeda. E aqui em cima, vou colocar valor pago, que é o valor que você vai pagar, tá? E aqui na frente, vou colocar então juros mensal, ou juro mensal, que é igual a 8,54, tá? Que é os juros cobrados no cartão dela. O valor pago é o valor que você vai pagar naquele mês e tal. Bom, então vamos colocar isso aqui em vermelho para a gente saber que é o mal aqui, tá? E esse aqui então também em vermelho, que é o valor que você está devendo. E aqui eu vou colocar em azul quando eu colocar. Mas olha só, agora é a hora da fórmula aqui. Vamos supor então que aqui nessa coluna vai ser o valor que você vai pagar. Tá? Então esse mês você escolheu então pagar R$ 600. Tá? R$ 600 é o que você pagou. Então vamos calcular quanto vai ficar isso para o mês que vem, incluindo os juros que a gente já tem aqui. Então vai ser igual ao valor que você deve, menos o que você pagou. Tá? Isso aqui eu vou colocar dentro de parênteses. Tá bom? Vezes os juros agora. Só que os juros, eu vou clicar lá nos juros que eu devo, para ele ficar aqui dinâmico, né? Caso você queira mudar, é só clicar ali. Dividido por 100. Por quê? Só essa parte aqui, eu calculei só os juros para o próximo mês. Né? Eu peguei, então, o quanto sobrou, né? O que eu devia, menos os R$ 600 que eu paguei. Tá? Isso aqui é o que eu devia, menos os R$ 600 que eu paguei. Multipliquei pela minha taxa de juros que o cartão cobra todo mês, que é 8,54. Então, eu obtive, com isso aqui ele me deu um valor, né, um valor quebrado, por exemplo, R$ 200, que vai ser os juros do mês que vem. Ok, então eu consegui os juros, o que eu faço agora? Eu vou somar, de novo, esse menos esse, de novo. Porque isso aqui, gente, é somente os juros para o próximo mês. Isso aqui é realmente o que sobrou do valor que eu paguei. Então, 3.020. Só que a gente tem que corrigir uma coisa. A gente vai copiar essa célula aqui para baixo. E vai dar um problema porque ele vai mudar esses J4 para J5, J6. Então nós vamos travar para que ele use sempre a mesma célula. Para isso, você vai colocar aqui o cifrão antes do J e o cifrão antes do 4. Tá? Então fica 3.020. Agora olha que legal. Se eu copiar essa célula aqui para baixo,
ela cresce, porque ela não está obtendo pagamento aqui do lado. Então, se eu colocar R$600 aqui, até lá embaixo, provavelmente uma hora eu vou ter pago a dívida. Olha só. Então aqui eu devi R$600 e no próximo mês sobrou só R$96. Pronto, aqui ficou negativo já porque eu estou pagando além da dívida, né? Então eu posso pegar isso aqui, ó, e já deletar, porque minha dívida foi paga aqui, inclusive não preciso de 600 aqui, e sim de 96,58 para pagar a dívida. Então tá aí, ó. Eu precisei então de quantos meses para pagar? Ali já tinha um mês, né? Paguei um mês aqui. Aqui é o segundo mês. Então eu precisei de exatos 8 meses para pagar a dívida. 8 meses. E eu paguei um total de igual a soma desse intervalo aqui, ó. Vamos colocar até lá embaixo, caso a gente precise pagar em mais meses. R$4.296 pagos. Praticamente quase R$1.000 a mais. Agora é que vem uma coisa assustadora aqui, que são os juros pagos. Então, nesse primeiro mês aqui, o que eu vou fazer? Vou nesse segundo mês, né? Porque o primeiro não tem como saber qual era o valor anterior. Mas no segundo mês eu já sei quanto que eu paguei de juros. Então eu vou clicar 2 vezes aqui e vou copiar só isso aqui, ó. Só essa primeira parte, tá? Do igual até antes do sinal de soma aqui. Copiei. E vou colar aqui, ó. Então, vou selecionar tudo isso, vou colocar no formato de moeda para ele arredondar. E vou arrastar até lá embaixo. Olha aí. Então, vou selecionar isso tudo. Vou clicar lá em cima em autossoma. Então eu paguei um total de R$913 de juros esse tempo todo. Olha só. Vamos colocar isso aqui em vermelho também para você ver que você perdeu o dinheiro, né? R$913 o total de juros pagos mês a mês. Então praticamente, gente, um mês e meio foi só de juros que você pagou. Belos R$600 jogados no lixo. Então, se eu quiser pagar R$400 por mês, em quanto tempo eu vou conseguir pagar? Então basta copiar os 400 e colocar até no final. Enquanto não ficar aqui negativo, você não pagou. Olha aqui. Então eu vou colocar até lá no final. E continuar os R$400 aqui, até que fique negativo. Então ficou negativo aqui, ó. Né? Então já posso cortar. E aqui no último mês eu vou colocar os 149,18. Aí nesse caso eu demorei então cerca de 14 meses, ou seja, 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses pagando. Nesse caso os juros serão bem maiores. R$1.965 de juros. Praticamente 4 meses você pagou só juros para o banco. Tá vendo? Como não compensa pagar um valor inferior à fatura. Mas se você não tem outro caminho, pode fazer isso. Mas nesse caso aqui, o ideal mesmo seria se esforçar, foi o que eu falei, para pagar R$600 por mês. Esse caso aqui é um caso em que é cobrado, tem parte dele sendo cobrado no contra-cheque. Então, se eu pagar aqui 96, pagar apenas R$600 por mês, não é só apenas, desculpe, gente. Mas eu vou ter aqui muito menos juros, porque eu vou pagar só R$913 de juros. Você pagou R$1 já foi muito, mas enfim. Olha só o problemaço que nós temos, né? Então, com essa planilha você pode calcular. Lembrando mais uma vez como você vai fazer. Então, você vai baixá-la assim. Você vai ajustar o quanto você deve aqui. Por exemplo, você deve R$1.000. E você paga, por exemplo, R$200 por mês. Você colocou aqui. Aí você vai ver. Você vai copiar esses R$200 sempre aqui embaixo, tá? Sempre o mesmo pagamento. Quando ficar negativo, é porque você pagou. Então você já apaga esse aqui, apagou esse,
E o de cima, você vai ver que você pagou bem a mais. Então você simplesmente iguala, ó, 20,76. Aí você vai ter uma estimativa, tá, de quanto você pagou. Você devia 1.000 e pagou R$220 a mais. R$220,76 de juros, olha aqui, ó. Então você pode ver os juros mês a mês pago ali. Então, compensou? Não compensou, demorou 7 meses para pagar, mas pagou, né? Isso que importa, você se livrou de mais uma dívida. Então, R$3.383,29. Ó, se eu pagasse R$200, se pagar R$200 por mês, olha quanto vai demorar isso aqui, gente. Não terá pago ainda aqui, ó. Olha isso aqui, a dívida voltou a crescer. Olha isso. Voltou a crescer, gente. Olha isso. Absurdo, né? Então, nesse caso, não compensa pagar R$200 por mês, porque está inferior aos 15% e inferior aos juros. Então, nunca vai vencer. Então, aqui, provavelmente, R$300 já diminuiria. Ó, então, já está diminuindo. Você pagou 300 e diminuiu cerca de R$100. Vai pagar algum dia? Vai, com 3, 4 anos. Então não compensou. R$500 é o ideal aqui, porque você vai conseguir pagar em cerca de 1 ano. Ó, pagou em 1 ano. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou fazer mais uma vez, então, para caso você não tenha alguma dúvida. As pessoas, quando usam isso aqui, têm dúvida. Então, como é que você faz? Você vai colocar o quanto você deve no seu cartão de crédito aqui. Aqui você vai colocar quanto você pagou. Então, vamos supor que você possa pagar, então, 440. Você vai copiar esse valor que você pagou para as células de baixo, tá? Até que você zere. Se viu que não zerou ainda, você continua copiando o valor aqui de cima para o de baixo. Não zerou ainda. Continuo copiando. Agora zerou. Como é que eu sei? Porque está negativo. Está negativo. Então já deleto ele. E eu sei que aqui em cima eu devo pagar só o que sobrou mesmo, 151. O 151 é inferior a 440 que estava pagando. Então vamos colocar 151,32. Então, quitamos a dívida. Ok, pessoal? Então, vou colocar a planilha para vocês usarem aí, ou caso vocês queiram fazer a própria planilha para vocês. É uma planilha politicamente incorreta, né? Porque ela ensina você a fazer uma coisa muito errada, que é pagar o valor inferior ao máximo. Mas já te dá aqui uma esperança para sair das dívidas, né? Acho que você é um passo de cada vez. E se você usar, você vai conseguir um dia sair das dívidas. Talvez sua dívida seja muito menor que essa, possa ser R$500, R$200, sei lá. Tem gente que tem dívidas pequenas, mas vem um problemão. Então eu espero que você use e que faça realmente diferença para você, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau.